A Lei de Locações, lá de 1991, é uma verdadeira caixa de ferramentas processuais. Nessa nossa análise, a gente vai explorar as principais ações de um jeito bem direto e prático, sabe? Com foco total em estratégias e alertas que realmente fazem a diferença no dia a dia. Então vamos lá. Bom, para começar, vamos mergulhar numa curiosidade. A Lei de Locações foi, em muitos aspectos, uma lei à frente do seu tempo. E um dos pontos mais fascinantes é que ela já trazia no seu texto, em 91, a semente dos negócios jurídicos processuais. Isso é algo que o Código de Processo Civil só foi abraçar de forma ampla décadas depois, em 2015. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que as partes, locador e locatário, podem ali, dentro do próprio contrato de aluguel, definir regras que vão governar uma futura e eventual ação judicial. Isso permite criar contratos muito mais sofisticados, muito mais alinhados aos interesses de todo mundo, evitando aquelas surpresas lá na frente. Agora, o que é realmente interessante são estes dois exemplos. A eleição de foro é um clássico. Mas olha, a cláusula mandato, essa é uma ferramenta poderosíssima. É só imaginar um contrato com vários locatários e fiadores. Citar todo mundo seria um pesadelo logístico. Com essa cláusula, a citação de um já vale para os outros. Isso simplifica absurdamente o começo de um processo. Vamos em frente para ver como isso tudo se aplica na ação mais conhecida de todas, a ação de despejo. Aqui, o maior desafio é sempre a demora, mas a lei oferece um atalho bem importante. É o artigo 59 da lei que permite obter uma liminar para desocupação antes mesmo de o locatário ser ouvido no processo. O locador precisa prestar uma caução, que funciona como uma garantia, e, claro, fundamentar o pedido em uma das situações que a lei prevê, como o fim de um contrato que não tem garantia, por exemplo. É uma medida forte para resolver a situação bem rápido. E aqui a gente entra num ponto crítico, um ponto que gera muita confusão na prática. Existe uma ideia por aí de que, depois da sentença, para executar provisoriamente o despejo não precisa mais de caução. Só que a realidade, ela é um pouco mais complexa. O pulo do gato é este. A dispensa da caução na execução provisória é comum sim, mas principalmente quando o motivo do despejo é a falta de pagamento. Já para outros casos, como a chamada denúncia vazia, que é aquela retomada do imóvel pelo locador no fim do contrato, sem precisar de um motivo específico, aí a regra do artigo 64 prevalece, e a caução continua sendo obrigatória. Confundir essas duas situações é um erro perigoso na prática. Antes da gente sair do despejo, tem a purgação da amora. É o direito que o locatário tem de, no prazo da defesa, depositar tudo o que deve para evitar ser despejado. Mas atenção, é uma escolha. Ou se paga, e aí se reconhece a dívida, ou se contesta. Os tribunais são bem firmes em dizer que as duas coisas são incompatíveis. Agora vamos virar a mesa. E quando é o locatário que quer pagar ou devolver o imóvel, mas o locador se recusa a receber? Bom, para isso, existe a ação de consignação. E aqui vai uma dica prática e pouco usada. A consignação pode ser feita extrajudicialmente, direto no banco. Enquanto uma ação judicial leva tempo, o depósito bancário afasta na hora os efeitos da mora, como juros e a possibilidade de despejo. É uma estratégia muito mais ágil para o locatário. E isso vale também para a devolução do imóvel. A entrega das chaves é um direito absoluto do locatário quando a relação termina. O locador não pode simplesmente se recusar a receber, sabe? Por exemplo, exigindo uma pintura antes para continuar cobrando aluguel. Se houver recusa, a solução é a ação de consignação das chaves. Mas um alerta fundamental aqui. Ter o direito de devolver não significa que se pode simplesmente abandonar o imóvel. Deixar a propriedade sem uma entrega formal das chaves ou uma ordem do juiz é um ato ilícito. O nome disso é esbulho possessório e traz consequências sérias. Vamos para a próxima ferramenta, a ação revisional. Ela serve basicamente para ajustar o aluguel ao valor de mercado, quando ele fica muito defasado, seja para mais ou para menos. Tanto o locador querendo aumentar, quanto o locatário querendo reduzir, podem entrar com uma ação. Mas existe uma trava importante. O contrato precisa ter, no mínimo, 3 anos de vigência. Isso evita o oportunismo e garante uma certa estabilidade na relação. Agora, a parte mais interessante da revisional é como a lei trata o aluguel provisório, aquele fixado pelo juiz bem no início do processo. A lei cria uma regra bem específica, quase matemática, para isso. A lei impõe um limite claro. Se o locador entra com ação para aumentar o aluguel, o juiz, ao fixar o aluguel provisório, não pode passar de 80% do valor que o próprio locador pediu. E o inverso também é verdade. Se é o locatário quem pede a redução,
O juiz não pode baixar o aluguel provisório para um valor menor que 80% do aluguel que está sendo pago naquele momento. É uma forma de equilibrar as coisas enquanto o processo todo corre. Chegamos à ação renovatória, uma das mais importantes para locações comerciais. O objetivo dela não é o imóvel em si, mas a proteção do ponto comercial, o que a gente chama de fundo de comércio. E aqui, o ponto mais crucial de todos é o prazo. O direito à renovação precisa ser exercido numa janela de tempo muito específica, no máximo 1 ano e no mínimo 6 meses antes do fim do contrato. Esse prazo é decadencial. Sabe o que isso significa? Que ele não para, não suspende, não interrompe. Perdeu essa janela? Já era. Perdeu o direito para sempre. A regra é implacável. E uma polêmica que sempre aparece: escritório de advocacia pode usar a ação renovatória? A visão que prevalece nos tribunais é que não, porque a lei visa proteger o fundo de comércio, que tem natureza mercantil, o que, em tese, não se aplicaria à advocacia, que não é considerado uma atividade empresarial. E para fechar, vamos a 2 erros muito comuns na prática que podem custar bem caro numa disputa de locação. Primeiro, o recurso de apelação contra uma sentença de despejo. Muita gente pensa que apelar suspende automaticamente a ordem de desocupação. Errado. Na lei de locações, a regra é que o recurso não tem efeito suspensivo. A desocupação pode continuar, a não ser que se consiga uma decisão específica para a suspender. E o segundo erro comum é no cálculo do valor da causa. É um equívoco usar súmulas gerais sobre correção monetária. O correto, para todas as ações de locação, está no artigo 58 da própria lei. O valor da causa é sempre 12 vezes o valor do aluguel vigente. Acertar esse cálculo é fundamental porque ele impacta diretamente nas custas do processo e nos honorários. E para finalizar, fica a reflexão: despejo, consignação, revisional, renovatória. A lei oferece um verdadeiro arsenal de ferramentas. Saber qual usar e, principalmente, quando usar, não é só um detalhe processual. É o que define o sucesso numa disputa de locação. Obrigado pela companhia e até a próxima.